no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Eu quero te convidar que comigo está seguindo a palavra do Senhor das nossas vidas hoje, em nome de Jesus. Aleluia. Quero que você mantenha a sua Bíblia aberta nesse capítulo. O capítulo tem 50 versículos, então nós não iremos ler 58, não iremos ler todos os versículos, mas a nossa ministração essa noite se dará em cima do capítulo 17 de 1 Samuel. Amém, queridos? Aleluia. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado por esse momento da Tua Palavra. Obrigado porque a Tua Palavra jamais voltará vazia. Obrigado, Senhor, porque Tu tens um propósito com a Tua Palavra nesse lugar essa noite. E nós queremos abrir o nosso coração para receber a Tua Palavra. Senhor, no nome de Jesus, que agora todo pensamento seja levado cativo diante da Tua presença, e que ninguém que está aqui se disperse. Senhor, no nome de Jesus, que tudo aquilo que tenta tirar a atenção, Senhor Deus, está distraindo, está, Deus, impedindo que a Tua Palavra alcance o coração da Tua igreja, seja repreendido agora em nome de Jesus. Pai, eu oro agora em nome de Jesus, quebrando todo o poder do inimigo, toda a obra maligna que tem sido lançada contra as vidas que aqui estão, aqueles que vieram essa noite aqui. Eu libero a Deus a unção de libertação sobre eles, em nome de Jesus, Pai, que nada possa atrapalhar esses meus irmãos de receberem a Tua Palavra. E toda a igreja diz amém. Amém. Eu quero dar como tema aquilo que Deus colocou no meu coração para hoje o seguinte: Golias não prevalecerá. Quantos podem dizer amém? Amém. Aleluia. O tema é um tema sugestivo e a palavra você conhece. Na realidade, a história, todos nós, de uma certa forma, já ouvimos falar. Mas eu quero contar para você que de repente não se lembra muito bem dela, porque Deus tem algo tremendo para as nossas vidas hoje. Você pode crer comigo? Amém. Amém. A história é a seguinte: um determinado momento em Israel, como era um hábito para aquele povo, eles estavam em guerra. A Bíblia diz que Israel estava em guerra contra um povo chamado Filisteu, um povo que há muito vinha contra Israel, perdiam, venciam, e neste momento agora Israel está em guerra contra os filisteus. E dentro desse contexto de guerra, a Bíblia fala a respeito de uma situação que estava acontecendo fora do arraial. A Bíblia diz sobre um jovem chamado Davi. Davi, o homem que a Bíblia diz ser o homem segundo o coração de Deus, agora garoto, é chamado por seu pai Jessé. E ele então, como sempre, ele vem e obedece. E Jessé diz a ele o seguinte: meu filho, leve para os seus irmãos estes alimentos, e leve também para o comandante de 1000 esses queijos feitos de leite. Naquela época era costume se agradar, como ainda é hoje, mas era costume agradar o comandante, porque aquele homem tinha o poder de colocar as pessoas na linha de frente, e muito raramente, quando alguém era colocado na linha de frente de batalha, essa pessoa sobrevivia. Então Jessé, sabendo desse detalhe, ele diz: olha, Davi, leve esses pães, esses bolos para os seus irmãos, mas leve esses 10 queijos para o capitão de 1000. Porque ele entendia que se agradasse aquele homem, provavelmente os seus filhos sobreviveriam naquela batalha. E Davi então, no dia seguinte de madrugada, diz a Bíblia, ele arruma as coisas que iria levar e sai de madrugada para o arraial dos israelitas. E sabe, ele andou aproximadamente umas 4 horas, e no momento em que ele chega ali, ele se depara com uma cena que provavelmente ele não tinha visto antes, porque ele era um jovem de 13 anos de idade. Naquela época, as crianças e os jovenzinhos não iam à guerra, os adultos iam à guerra. A partir de 20 anos, diz a Bíblia, todos os
jovens teriam que ir à guerra, os jovens de Israel. E Davi então nessa manhã ele chega, quem sabe o sol estava começando a sair, e ele chega e se depara com gritos de guerra. O povo tinha o costume também de, antes de ir à peleja, antes de se enfrentarem, eles tinham o costume de gritar, porque aquilo de uma certa forma podia causar algum temor no inimigo. Então ele chega naquela situação onde o povo de Israel está gritando para que eles possam ir à batalha. E ele então larga, a Bíblia diz que ele deixa as coisas que ele trouxe com uma pessoa responsável por recebê-las e vai ao campo de batalha. Chega ali, ele vê as pessoas de uma certa maneira meias alvoroçadas. A Bíblia diz que do meio do exército dos filisteus saiu um homem. A sua estatura, na nossa medida, era de 3,20 metros, quase a altura desse teto. No meu cálculo, mais ou menos a altura daquela janela. Mais ou menos isso. Diz a Bíblia que esse homem, ele vestia uma armadura, e a sua armadura pesava 150 quilos. A Bíblia diz que o seu capacete pesava em torno de 7 a 8 quilos. A sua lança, a ponta da sua lança, em torno de 7 quilos, aproximadamente. E esse homem, ele sai das fileiras, porque naquela época também era muito comum eles ficarem uns de um lado de uma montanha, a planície, e outro exército do lado da outra montanha. E aquele homem então sai e se dirige do lado de Israel e afronta o exército de Israel. Diz coisas, isso já há 40 dias ele vinha fazendo isso. E Davi, ali naquele momento, pergunta: o que está acontecendo? E ele é informado: você quer aquele homem? O rei disse: lhe dará sua filha em casamento e fará rico a pessoa que matar aquele homem. E no meio da conversa, um dos irmãos de Davi, o seu irmão mais velho, ele olha para Davi e a colocação dele mostra o que eles pensavam desse jovem. Ele diz: Davi, o que você está fazendo aqui? Quem disse para você vir? Isso mostra que diante dos seus irmãos, e ele tinha muitos irmãos, naquela época era costume ter vários, uma família grande. Davi era o rejeitado da família. Não apenas porque nasceu da velhice de Jessé, mas porque, quem sabe, algumas coisas aconteciam com Davi, porque é típico quando a pessoa de Deus começa a ter as revelações de Deus, as outras pessoas rejeitarem aquela pessoa. Ao ponto de Davi ter como trabalho cuidar das ovelhas de seu pai no deserto. Então pegam aquele jovem que na sua casa, ele de certa forma é rejeitado, ele é colocado de lado. Davi na sua casa é menosprezado, largado, porque enquanto seus irmãos antes da guerra ficavam com seu pai, Davi ficava no deserto cuidando das poucas ovelhas que Jessé tinha.
Então, diante desse quadro, Eliabe, o irmão mais velho, diz: por que você veio aqui? Eu nem sei quem você é. E Davi então fala algumas coisas para o seu irmão e muda a conversa. Volta a conversar a respeito daquele homem, volta a conversar a respeito daquela situação. E nós conhecemos essa história. De uma certa forma, você que está aqui, que já tem algum tempo de igreja, você sabe muito bem o que aconteceu, como foi que aconteceu. Mas hoje eu quero levar você a perceber algo muito importante para a sua vida. Porque, de certa maneira, muitos que estão aqui se parecem com esse primeiro lado de Davi: rejeitado, ignorado, largado, abandonado. E sabe, você que está aqui essa noite pode dizer assim: não, eu estou bem, mas quem sabe as pessoas até te ignoram. Então você tem uma certa semelhança com Davi nesse contexto. E a Bíblia diz que aquele gigante, como eu disse há pouco, saía, falava algo para o povo de Israel e voltava. E por 40 40 na Bíblia é o número da aprovação. Se você observar, são múltiplos de 400 anos, 40 anos no deserto, 40 dias. No 40º dia, Davi ouviu aquele gigante ofender o exército de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Essa noite é a última noite que você tem sido ofendido, caluniado, blasfemado pelo inimigo da sua vida. Glória a Deus. Que assim como Davi, a Bíblia diz que ele estava ali, na conversa com seu irmão, dizendo assim: quem disse para você vir aqui? Davi faz uma colocaçãozinha, que depois da sua Bíblia você deve ler, capítulo de número 17, do verso 1 ao 50. Davi diz assim: quem sabe foi para um propósito. Meu irmão, você veio essa noite aqui porque Deus tem um propósito para a sua vida. Você veio essa noite aqui porque aquelas calúnias, aquelas situações, o inimigo contra a sua vida, hoje é o último dia dele a fazer isso na sua vida. Quantos creem? Pode dizer amém. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Nada é por acaso. Deus tinha um propósito em mandar Davi naquele dia. Deus tem um propósito em trazer você aqui hoje. Aleluia. Glória a Deus. Davi chegou no campo de batalha. A nossa vida, aonde nós estamos, se torna um campo de batalha. O inimigo tentará nos afrontar aonde é que nós estivermos. Davi foi para o campo de batalha. Todos os dias, aonde você estiver, pode ter a certeza de que aquele lugar se transformará
em um campo de batalha. Mas como eu disse há pouco, eles tinham um hábito. Os filisteus, de um lado da montanha, uma planície, os israelitas do outro lado da montanha. Quando você olhava, se houvesse um coelho correndo ali, você podia ver, porque era uma planície. E Golias sai e se expõe diante do exército de Israel. Nós conhecemos a história e nós sabemos que o gigante caiu. Mas o que Deus nessa noite quer que você entenda é que a sua vitória não será algo camuflado. A sua vitória não será algo que só você vai saber que teve. A sua vitória contra o seu inimigo vai ser manifestada ao público. Amém? Você vai perceber que aquilo que Deus vai fazer na sua vida, meu irmão, é algo visível a todo aquele que quiser ver. Assim como aquele homem saía na planície e todos podiam ver, assim também será na sua vida. Assim também será na sua vida. E Davi ouve os insultos daquele homem. Ele diz assim: eu gosto, você sabe que eu gosto de visualizar, eu imagino aquele homem de 3,20 metros de altura, usando uma armadura de 150 quilos a parte de cima, usando o seu escudo aqui dos lados, usando uma bota que ia até o joelho e depois o resto da armadura cobria, de bronze, escamado, com o seu capacete fechando toda a possibilidade, a não ser uma frestinha que havia no meio do capacete e aqui em forma de cruz que ele podia enxergar. Aquele homem para diante do povo de Deus e diz: olha, manda-me um homem, manda-me um homem e peleje comigo, e se ele me vencer, nós filisteus seremos seus escravos, mas se eu vencê-lo, vocês serão nossos escravos. E a Bíblia diz que aquele povo que estava do lado de cá da montanha tremeu. O verbo no original diz que eles como se quebravam de medo, porque eu imagino a cena que esse homem não tinha agora apenas 3,20 metros, ele no mínimo pesava 3,5 metros, quase 4 metros, por causa de todo aquele aparato que ele tinha. E ele vinha há 40 dias blasfemando, acusando, caluniando aquele povo. Davi tinha 13 anos. Garoto de 13 anos, mais ou menos, hoje estamos seguindo um exemplo de alguns jovens que com 13 anos tem 1,80 m, mas um garoto normal de 13 anos deve ter 1,68 m. Aquele garoto olhou aquilo tudo e não temeu. Não importa o tamanho do gigante que virá contra a sua vida, o que importa é que ele vai cair. Glória a Deus! Não importa se é grande, não importa se é monstruoso, não importa se faz volume, ele vai cair. Amém. Ele vai cair. Davi ouve os insultos. Imagino que eram xingamentos. E Davi faz a seguinte declaração: quem é este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo?
Essa noite, o diabo tem afrontado você, porque essa é a figura de Golias. Mas eu quero que você saiba que nessa história, ele é o incircunciso. E quem é esse demônio para afrontar a vida dos filhos de Deus? E Davi agora aceita o desafio do gigante. E a Bíblia diz que pegaram Davi, o jovenzinho, e levaram até Saul. Irmão, preste muita atenção, porque o Espírito Santo está falando. E quando Saul olha para Davi, diz assim: ah, não vai dar. Olha o seu tamanho, moleque. Ele é homem de guerra. Muita gente vai surgir na sua vida dizendo que não tem mais jeito para você. Muita gente vai surgir na sua vida dizendo assim: ó, com esse negócio você não pode mexer, porque esse negócio é muito forte para você. Muita gente vai tentar ajudar você. Foi o que Saul fez. Depois se conversa, ele decide deixar Davi ir, mas ele coloca sua armadura sobre Davi. Irmão, Davi coloca aquilo e não consegue andar com aquilo. O que Deus quer fazer através da sua vida não depende de nada natural e nada humano. Amém? Amém. O que Deus vai fazer na sua vida e através da sua vida é algo sobrenatural. É isso que Deus vai fazer na sua vida. Davi vai ao encontro do gigante. Ele diz assim para Saul: o Deus que me livrou do leão e do urso também me livrará das mãos deste incircunciso. Davi demonstra confiança em Deus. Davi também demonstra dependência. Porque quando ele desce aquela ladeira rumo a Golias, que está na planície, a Bíblia fala que tinha um riacho que corria, um ribeiro. E Davi, então, antes de ir diante de Golias, ele para no ribeiro e pega 5 pedrinhas, trazendo para a nossa linguagem 5 pedregulhos, pedras lisas. Coloca no seu alforje e sai com a sua funda. Davi não apenas confia em Deus para vencer o inimigo, mas ele depende completamente de Deus. Porque aquele homem vindo agora, chegando mais perto, e Davi tem na sua mão apenas um estilingue, trazendo para os nossos dias. Aquele homem, uma armadura, um escudo no ombro, uma espada, um capacete, e na sua frente havia um escudeiro. Naquela época era comum o escudeiro sair na frente do gladiador. Um homem que ia na frente, e eu imagino pelo tamanho de Golias, o tamanho do seu escudo, ou melhor, o tamanho do escudo do seu escudeiro, para que as flechas não batessem. Mas na hora que Golias olha e vê um garoto com um cajado de pastor e com um estilingue na mão, aquele homem se irrita. Se irrita ao ponto de dizer: caso eu sou um cachorro, para que tu venhas a mim.
declara uma palavra. Ele diz assim: aquele gigante com uma espada, com um escudo, com armadura, ele faz a seguinte declaração: tu vens a mim com espada e com lança, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Tu tens afrontado. Meu irmão, não importa qual seja a arma que o gigante tem contra a sua vida, se você começar a declarar a vitória do Senhor na sua vida, Ele vai fazer com que ela aconteça na sua vida. Amém? Ele vai fazer isso acontecer na sua vida. Você pode olhar e o seu lado humano pode muitas vezes temer, mas se você declarar como Davi declarou, a vitória é certa. Amém? Davi então pegou a sua funda, colocou a sua pedrinha naquela funda e sai. Eu fico vendo a cena, sai correndo e virando a funda em direção ao gigante. E ele corre em direção ao gigante, e o gigante vem na sua direção. E ele então larga a funda e a pedra vai. E a Bíblia diz que a pedra encravou na testa daquele gigante. Meu irmão, uma pedra que representa a fé nas mãos de Deus se torna uma bala de canhão. Você não entendeu? Eu disse que uma pedra que representa a fé nas mãos de Deus se torna uma bala de canhão. Amém? E derrubou o gigante e matou o gigante. E Davi, então, a Bíblia diz que ele foi e correu e subiu no gigante e pegou a sua espada. Um homem de 3,20 metros, no mínimo, tem uma espada de 1,5 metros, mais ou menos isso aqui. Que não era espadinha de zorro, irmãos. Era espada. A Bíblia diz que ele pegou a espada de Golias e cortou a cabeça de Golias. Esta noite é a sua noite. Aleluia. Não sei qual gigante que tem vindo contra a sua vida. Quem sabe seja o gigante financeiro. Quem sabe seja o gigante da enfermidade. Quem sabe seja o gigante da dúvida. Quem sabe seja o gigante do desemprego. Quem sabe seja o gigante da incerteza. Quem sabe seja o gigante da dor emocional. Quem sabe seja o gigante das depressões. Quem sabe seja qual for o gigante, meu irmão, não importa. Nesta noite, se você pegar a sua pedrinha, chamada fé, e lançá-la, Deus vai derrubar esse gigante diante dos seus olhos. E você não apenas vai matá-lo, mas vai matá-lo com as suas próprias armas. Amém? Deus, essa noite, quer fazer isso conosco. Deus quer fazer isso conosco essa noite. A Bíblia diz, assim como Davi, rejeitado, caluniado, a Bíblia diz rejeitado pelo povo, rejeitado pelos seus irmãos, compatriotas. Houve um homem que também teve essa situação. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Esse homem foi caluniado, menosprezado, tido como nada. E Satanás olhou para ele. E quem sabe como Golias olhou para Davi, à primeira instância, ele disse: você não é nada. Quem sabe esse homem
conseguir levá-lo para uma cruz. Ele só não entendeu, assim como Davi saiu com aquele cajado. Ele só não entendeu que aquela cruz, aquele pedaço de madeira, que aos olhos de Golias era para espantar cachorro, ele só não entendeu que foi ali naquela cruz que ele teve a sua derrota. Eu estou falando do que aconteceu com Jesus em relação ao diabo. O diabo menosprezou, caluniou e tentou matá-lo, e quando estava ali, quando ele disse está consumado, o diabo riu, o inferno fez festa, matamos aquele pequeno aos olhos dos demônios, matamos aquele insignificante. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. Não sei se você está me entendendo, mas eu quero que você entenda uma coisa essa noite. A sua vitória contra todos os gigantes está condicionada a crer na obra que Jesus fez por mim e por você no Calvário. Se você ainda não recebeu a Jesus como seu único Senhor e Salvador, crendo na obra dele no Calvário, você será um alvo fácil para os gigantes. Mas se você aceitar o sacrifício, entregar a sua vida a Jesus, pode ter certeza que todos os gigantes que se levantarem contra você vão cair, porque na cruz eles já estão todos destruídos. Amém? E essa noite eu quero lhe dar uma oportunidade essa noite, porque eu sei que há pessoas aqui com problemas, e na realidade, se nós formos colocar, nós temos, todos que estamos aqui, temos no mínimo um problema, e ele pode não ser visível aos nossos olhos, mas ele está lá dentro, machucando a nossa vida. Agora, a vitória está condicionada à cruz. E veja, a Bíblia fala que Jesus foi crucificado numa montanha, num monte. Todos que vinham de longe poderiam ver a cruz de Cristo. Satanás perdeu e foi exposto, diz a Bíblia, publicamente. Assim como Golias caiu publicamente, Satanás também perdeu publicamente. E todos podem ver, quando olham para a cruz, que houve vitória sobre o inimigo publicamente. Amém? E essa noite, Deus quer fazer. Se você receber a Jesus como seu Senhor e Salvador, Deus quer te dar a vitória. Não importa qual seja o gigante da sua vida, Ele vai te dar a vitória, porque a vitória está na cruz. Amém? E eu quero lhe dar essa oportunidade essa noite. Eu quero lhe dar. Nosso Davi venceu Golias na cruz do Calvário. E essa noite, se ele estiver na sua vida, você também será um vencedor. Se você deseja ter vitória na sua vida, eu quero te dar a oportunidade de sair do seu lugar essa noite. E, em primeiro lugar, entendendo que se você ainda não tem, você precisa ter Jesus na sua vida. Então, se você deseja aceitar Jesus hoje na sua vida, como seu Senhor e Salvador, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente,
porque assim você terá a sua vitória garantida. Amém? Quero te dar a oportunidade também, você que já tem Jesus, de vir à frente, dizendo: pastor, eu estou aqui como Davi, não mais estou aceitando as afrontas do inimigo contra a minha vida, e hoje eu estou saindo ao campo de batalha. Esse ato de vir representa a sua fé nessa palavra. Amém? Se você deseja vencer, saia do seu lugar e venha aqui à frente, em nome de Jesus, e nós vamos orar por você e te dar condição, em nome de Jesus, de ter a vitória. Você que deseja pode vir, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Tem gente que tem muito gigante escondido dentro de si, e muitas vezes não tem coragem de enfrentá-lo. Mas, irmão, 40 dias passaram, e aquele foi o último dia. Não importa quanto tempo o Satanás tem te afrontado, hoje é o dia que o gigante vai cair. Amém? Hoje é o dia que o gigante vai cair, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero que você feche seus olhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, feche seus olhos no chão onde você está. Nós não vamos orar individualmente hoje, porque o tempo já avança, mas nós queremos orar pela sua vida, em nome de Jesus. Amém? Não sei qual é o gigante que tem se postado contra você, não tem ideia, mas o Senhor sabe, Ele está aqui. Ele está aqui, em nome de Jesus. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Aleluia. 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 Tu és santo, Senhor. Tu és santo, santo e santo. E o meu coração essa noite está alegre, porque muitos estão aqui à frente. Uns vieram para te aceitar como único Senhor e Salvador, outros vieram dizendo: eu não mais aceito a afronta do inimigo contra a minha vida. Eles saíram agora, Deus, de onde eles estavam, diante do campo de batalha agora, e Senhor, saíram contra o inimigo. E assim como o Senhor expôs Golias à morte publicamente, e Satanás à morte e a derrotas publicamente, essas pessoas que aqui vieram irão testificar publicamente do que Satanás não mais fará na vida deles, e que os gigantes que estavam afrontando a vida deles cairão, em nome de Jesus. Agora, Senhor, eu oro por cada um que veio à frente, que a unção que estava sobre Davi possa repousar agora sobre a vida de cada um dos teus irmãos, os Davis que vieram aqui hoje, e que eles possam, assim como Davi, ter confiança, dependência do Senhor, e usar a fé para vencer todo Golias que se levanta e se levantará contra a vida deles. Em nome de Jesus, eu oro por cada um que está aqui. Em nome de Jesus, eu abençoo cada um que está aqui. Em nome de Jesus, que eles recebam do Senhor essa palavra, e que essa seja encravada no coração deles hoje. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Receba a sua vitória. Pode se sentar em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Quantos Davis vitoriosos